Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu trouxe para vocês aqui uma edição antiga de 1970, né? Ela foi fornecida por um dos inscritos aqui, para quem eu já deixo o meu agradecimento, que é o Klausner. Ele é inscrito aqui no canal, né? Ele é conhecido nosso aqui e ele então tinha essas edições mais antigas, essa e outras que ele me emprestou para que eu pudesse então fazer esses vídeos aqui para vocês, mostrando uma edição do Batman de 1970. E hoje eu estou mostrando aqui, fazendo esse primeiro vídeo de Batman e Sargento Rock em cores, edição especial número 7 da editora Ebal. Olha só, com essa capa aqui com o Batman com o Sargento Rock nos braços, né, após uma batalha aqui, ok? Tá aí essa capa do Batman especial, né, em cores, Batman e Sargento Rock, tá? Vamos dar uma olhadinha na contracapa, que é uma propaganda aqui de um lançamento da época, ó, um lançamento de 1970 da editora Ebal, número 1 aqui de coleção Epopeia Tri, o faroeste italiano, ok? Vamos dar uma olhadinha no quadrinho por dentro, vamos ver como é que está essa edição. Olha aí, a capa é cartonada, papel offset de uma gramatura boa, ó, boa gramatura aqui do papel offset do Batman em cores de 1970. Aqui nós temos uma galeria de grandes criadores, né, com fotos e nomes aqui, mas sem nenhuma informação sobre eles. Temos aqui também essas informações aqui que trazem apenas informações da editora, ou seja, só mesmo o nome do diretor, gerente, secretário, enfim, nós não temos informações, a editora Ebal não fornecia informações aqui, né, nessa edição de 1970, do roteirista, do desenhista e nem do colorista, ok? Nós não temos informação aqui da equipe de criação de arte dessa história aqui do Batman, tá? É uma história única, uma história fechada e ela então tem início aqui com o Batman dizendo que usualmente as pessoas que contam as histórias dele, mas que hoje ele mesmo pessoalmente vai contar uma de suas histórias aqui. E essa história começa aqui no museu de Gotham, tá? E eles estão ali no museu de Gotham, onde um dos responsáveis lá pelo museu recebe uma proposta de compra dessa estátua aqui do Anjo Gabriel, tá? É uma estátua folheada a ouro ali, né? Revestida em ouro, e ele chama então Bruce Wayne para que eles possam então investigar, porque ele está achando estranho, porque o cara se diz francês, mas tem um sotaque alemão. Essa estátua teria vindo da França, da época da Segunda Guerra Mundial. O interessante aqui que nós vamos ver nessa edição é a participação do Batman em um dos eventos da Segunda Guerra Mundial, né? Que às vezes muita gente esquece, mas o Batman foi criado, né, em 1939, ou seja, então ele realmente teve esse momento ali, passando ali por esse período da Segunda Guerra Mundial e obviamente algumas histórias, né, foram feitas ali aproveitando esse momento que estava acontecendo ali. Então nós temos essa história aqui, onde o Bruce Wayne é chamado nesse museu e ele diz que essa estátua seria falsa, né? E no momento que ele diz que a estátua é falsa, o amigo dele de lá do museu acaba sendo atingido na cabeça e ele tem uma arma então apontada para ele pelo comprador, que ele reconhece imediatamente como von Stauffen. Von Stauffen, que nós vamos descobrir aqui que era um general alemão, tá? E aí ele começa imediatamente a recordar, né? O Bruce Wayne começa a recordar imediatamente aqui dos momentos que ele viveu em uma dessas aventuras lá no período da Segunda Guerra Mundial. O nome da história é O Anjo, a Rocha e o Capuz. E aí o Bruce Wayne começa então a recordar que ele estava em Londres, né, dias antes, né, do dia D, que foi a invasão dos aliados à praia da Normandia, lá na França, né, onde ali foi um dos capítulos mais importantes da Segunda Guerra Mundial, que os historiadores dizem que foi determinante para a vitória dos aliados sobre os alemães, tá? Essa invasão ali da Normandia do dia D. E aí nós vamos ter aqui o Bruce Wayne em um momento em que até Londres estava sendo atacada ali, e nesse momento ali ele acaba então perdendo o amigo dele acaba morrendo em uma dessas explosões, desse bombardeio a Londres ali, mas acaba ficando com a informação que ele tinha e acaba ficando com a missão que ele tinha, que era informar as autoridades lá em Londres, né, sobre um vinho, que seria um vinho que estaria com algo errado nesse vinho, em uma cidade
francesa, né? Que se chama Chanteloup, né? E aí ele vai, então ele parte para essa cidade em um avião ali, se passa, e aí vivendo momentos aqui de agente secreto, né? De praticamente um 007. E é nesse momento aqui que ele pega o avião para Chanteloup, que ele então se encontra com o Sargento Rock e sua tropa ali, né? Ele dá um nome falso ao Sargento Rock, dizendo que o nome dele é João Pimpinela e não Bruce Wayne. João Pimpinela, olha isso. Né? São coisas da época, né? São coisas que a gente hoje, a gente nem consegue imaginar que um dia aconteceram nos quadrinhos, né? Em histórias do Batman, por exemplo, que hoje são histórias muito mais elaboradas, né? Muito mais digamos assim, violentas até, e aqui nós temos histórias mais simples, mais inocentes, né? Muito mais diretas, sem muita volta, né? Sem muito argumento difícil, né? E nós temos aqui um argumento direto, reto, né? Uma história que tem um início e um fim que você consegue entender perfeitamente tudo que está acontecendo sem precisar de muito trabalho, né? Para descobrir detalhes ou pontos escondidos ali que você precisa ligar os pontos para que você possa entender tudo. São histórias bem simples e bem tranquilas de ler, né? Fáceis de ler também. Então nós temos aqui o encontro do Bruce Wayne com o Sargento Rock, né? Ele não se revela, obviamente, que ele é o Batman, afinal de contas é uma identidade secreta. Eles são atacados no ar por um avião, mas Bruce Wayne, com uma granada, né, ele consegue destruir esse avião alemão que está atacando eles em pleno voo ali, e eles então acabam descendo ali de paraquedas em Chanteloup, onde nós temos ali uma estátua do Anjo Gabriel sobre um relógio da cidade, ok? Tá aqui uma propaganda de Tarzan número 5 em cores também, da editora Ebal. E aí a missão do Sargento Rock aqui é destruir uma ponte, né? E a do Bruce Wayne é descobrir aí o que tem de errado nesse vinho lá de Chanteloup. E para isso ele vai até um castelo se encontrar com um general, né, das tropas nazistas que se chama von Stauffen, que é exatamente aquele cara que estava lá no museu hoje, digamos assim, que aquele momento é o momento de hoje, né? E esse aqui é o momento do passado, onde a gente está lembrando. E aí o Bruce Wayne, né, após conversas aqui, acaba dizendo que ele está ali para examinar, né, esse vinho, ele quer fazer alguns negócios, né, com esse general, e que ele é um comerciante francês que quer fazer negócios com o vinho. E aí ele percebe realmente que algumas garrafas estão ali estranhas ali, né? Inclusive esse general von Stauffen não quer mostrar todas as garrafas. Inclusive tem algumas garrafas que ele proibiu os soldados de mostrar ao João Pimpinela, né, que é o Bruce Wayne. E aí ele fica muito desconfiado, o castelo acaba sendo atacado, né, por alguns homens do Sargento Rock. O Bruce Wayne, que é o João Pimpinela, fica sozinho ali e ele consegue descer até a adega e descobre que dentro dessas garrafas de vinho diferente ali, não tem vinho, mas tem um gás, né? E esse gás certamente é um gás venenoso, não é explicado que gás é esse, mas enfim, o Bruce Wayne acaba descobrindo isso. Em alguns momentos ele não fica o tempo todo de Batman, mas em alguns momentos ali, como esse aqui, que os soldados estão voltando, né, para ir até a adega, ele então se transforma, ele se veste de Batman aqui, né, e ataca os soldados alemães, e aí ele reaparece já como João Pimpinela, dizendo que ele teve que ficar escondido, e o general von Stauffen então pede que ele seja escoltado até fora do castelo, e é o momento em que o João Pimpinela, Bruce Wayne, vai avisar o Sargento Rock de que ele precisa então deter esse carregamento de vinho, que na verdade tem gás dentro, né, que é um gás venenoso ali, né? Só que aí eles acabam quase sendo descobertos ali por essas tropas alemãs, e é o momento em que o Bruce Wayne aqui volta a se transformar em Batman, dando cobertura aos homens aqui do Sargento Rock, né? E os soldados alemães ficam assim impressionados, afinal de contas é um morcego gigante, e ele impede que alguns camponeses sejam fuzilados,
aliados. Enfim, é uma história que acaba acontecendo alguns momentos de aventura ali, alguns momentos heróicos do Batman, enquanto ele tenta impedir ali, né, que essas garrafas de vinho cheias de gás venham a ser distribuídas e venham a causar a morte de pessoas inocentes e de alguns aliados, né? Alguns soldados do Sargento Rock também acabam invadindo essa adega ali, roubando 2 garrafas de vinho, porque eles acham que é vinho e querem levar para casa, né? E aí o Batman então percebe que 2 garrafas estavam faltando e precisa imediatamente recuperá-las antes que eles acabem matando todos os homens ali do Sargento Rock ao abrir essas garrafas, né? E aí nós temos aqui uma propaganda do Super-Homem, olha só, nasce o Super-Homem, é um encadernado aqui novo da época também, que vai mostrar aqui a chegada do Superman, do Super-Homem, não era chamado de Superman, né? Era de Super-Homem aqui na época, é a chegada do Super-Homem aqui na Terra, tá? É bem interessante também, olha só, e aí você tinha que preencher, bem legal mesmo, né? Era uma outra época, era um outro momento dos quadrinhos. E aí nós temos aqui o Bruce, então, né, aqui como Batman, enfrentando esses homens, esses nazistas, né, conseguindo recuperar essas garrafas que foram levadas por esses 2 soldados do Sargento Rock, né, e voltando ali para tentar impedir que essas garrafas sejam transportadas. Elas foram escondidas em carroças com feno, né, e aí ele vai tentar avisar o Sargento Rock que ele precisa destruir a ponte no momento em que essas carroças com esse feno estiverem passando sobre a ponte. Mas o Sargento Rock, ele não vai dar ouvidos ao João Pimpinela, né? Inclusive vai mandar que prendam o João Pimpinela. Só que aí, quando as carroças estão atravessando a ponte ali, o João Pimpinela, que é o Bruce Wayne, acerta um soco na cara do Sargento Rock e se joga em cima do detonador, né? E acaba explodindo a ponte. E aí fica revelado de que o João Pimpinela, né? Ele estava certo, porque as garrafas começam a cair, né? E o gás, como aconteceu a explosão e foi ao ar livre, esse gás acabou se dissipando e não causando mal a ninguém. E é o momento então que o von Stoffel, né, que esse general nazista, o von Stoffel, ele acaba fugindo e desaparecendo ali, onde ninguém mais o encontrou, né? E aí o Bruce também acaba salvando a vida do Sargento Rock, afinal de contas estava caindo um equipamento militar ali, tipo um canhão, né? Estava caindo do céu ali, com paraquedas e quase cai em cima do Sargento Rock, e só não cai porque ele acaba sendo salvo pelo Bruce Wayne e pelo João Pimpinela, que também leva um soco de troco ali, né, do Sargento Rock, que não ia deixar barato levar um soco na cara, na frente dos seus homens, então acabou revidando também, né? E aí só como o Bruce Wayne, o João Pimpinela, salva a vida dele, ele diz que está devendo isso aí ao João Pimpinela, que um dia ele vai pagar. E aí voltamos ao momento atual aqui, que é o momento em que o Bruce Wayne, né, depois de lembrar disso tudo, ele volta aqui no momento em que eles têm a arma apontada para o coração dele pelo von Stauffen, né? Que está ali. Então, na verdade, ele quer essa estátua, né? Hoje ele quer essa estátua, essa cópia dessa estátua desse anjo Gabriel que tinha lá nessa cidade de Chanton Rouge, porque o ouro que ele roubou lá dos camponeses, né, lá na França, ele derreteu e cobriu essa estátua. Então ele quer essa estátua de volta ali para poder recuperar esse ouro, e ele ficou escondido todos esses anos ali, né, esperando o momento certo, e agora ele julgou ser o momento certo, só que ele encontrou esse obstáculo aí, né, que é o Bruce Wayne na frente dele. E no momento que ele ia atirar em Bruce Wayne, né, que Bruce Wayne revela que sabe muita coisa sobre ele então é impedido ali pelo Sargento Rock, que aparece ali dizendo, contando a história que estava voando, né, de volta para os Estados Unidos, e dentro do avião reconhece, né, o von Stauffen ali, reconhece ele lá da época da Segunda Guerra como um criminoso de guerra, seguiu ele, né, astutamente até ali o museu e chegou exatamente no momento em que ele estava prestes a matar o Bruce Wayne ali. E assim ele diz que ficou quite com o João Pimpinela por ter salvado a vida dele lá na época da Segunda Guerra, né? E aí nós temos aqui então o Bruce Wayne ajudando o amigo dele que recebeu a pancada na cabeça e levando preso então
o von Stauffen, né? E aí dizendo então que a América deveria ter orgulho de ter um homem como o Sargento Rock, alguém tão corajoso, né? Atuando ali ao lado deles, né? E assim Batman termina sorridente a sua história, a sua narrativa de uma história dele, né? Se passando lá na época da Segunda Guerra Mundial. Aí nós temos aqui algumas propagandas, um caderno de desenho aqui, passo a passo, né? Para as pessoas aprenderem a desenhar, e mais uma propaganda aqui da coleção Chuchuquinha, que eram histórias aqui infantis, olha que interessante, né? Muito legal. E aí você podia pedir todas essas coisas pelo correio. Você preenchia aqui, né, e pedia pelo correio. Era realmente uma outra época em relação às editoras aqui no Brasil, né? E assim terminamos essa edição aqui de Batman e Sargento Rock de 1970 aí. Mais uma vez agradecimentos aí ao Klausner, né? E daqui a pouco tem mais outros vídeos aí, porque ele me prestou algumas outras edições de antigos assim do Batman e de outros personagens, ok? Pessoal, obrigado por assistirem, um grande abraço e fiquem com Deus.